Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Antes de começar, aquele convite de toda semana para você deixar o seu like e ativar o sininho. Toda semana tem conteúdo novo, toda semana tem alguma coisa legal acontecendo aqui no canal. Ativa o sininho, aí o YouTube vai te avisar quando tiver alguma novidade aqui no canal. Convida seus amigos também para curtir o canal, para acompanhar o Instagram, @miado_histórico, até mesmo o Twitter, @miado_histórico. E assim vocês vão ter noção daquilo que está acontecendo com o nosso trabalho aqui no canal e as novidades, os novos materiais do canal Miados Históricos. Depois da vinheta, a gente volta para resolver questões de formação territorial e invasões estrangeiras, principalmente holandesas, aqui no Brasil colonial. Roda a vinheta. Muito bem, bora lá então falar um pouquinho de formação territorial e invasões estrangeiras. É um assunto que vira e mexe aparece. Invasões estrangeiras teve um pico de questões que caiu um monte de vezes, depois deu uma parada, agora já faz uns bons 2 anos que passa batido. Mas é um assunto que tem uma certa recorrência. Formação territorial sim, formação territorial cai bastante. Então vamos lá. Um dos pontos mais interessantes e importantes da formação territorial está relacionado à construção do herói do bandeirante. A gente não pode pensar em formação territorial sem pensar nos bandeirantes. E aqui, vocês me perdoem o regionalismo, aqui em São Paulo, os bandeirantes acabam tendo um papel ainda maior. Por quê? Porque o bandeirante acabou se constituindo, ou melhor, acabou sendo constituído como herói paulista. E essa discussão é uma discussão super presente nos dias de hoje. Até porque isso, felizmente, está sendo ressignificado. Mas essa discussão é uma discussão que chegou ao vestibular e vira e mexe aparece. Então, cuidado, vamos falar um pouquinho de bandeirantes. Essa questão da Unesp 2022 é uma questão super recente, agora desse último ano. Apesar de ser uma questão de bandeirantes, é uma questão que passa mais pela teoria da história do que pelos próprios bandeirantes. Mas vamos lá. Do ponto de vista histórico, a proposta de ressignificar monumentos realizada pelo grupo. Vamos por partes primeiro. O que significa ressignificar? Novamente, significar, significado. Ou seja, a ideia de criar novos significados, certo? Vamos criar novos significados. Olha o bandeirante aqui. Estátuas famosas na cidade de São Paulo, como a do Bandeirante Borba Gato, em Santo Amaro, na Zona Sul, e a de Bartolomeu Bueno da Silva, no Parque Trianon, na Avenida Paulista, ganharam um adereço macabro nas últimas semanas, com o objetivo de, olha aqui, ressignificar a história das figuras que elas representam. Um grupo de manifestantes colocou caveiras em frente a essas estátuas e as fotografou. As fotos viralizaram em redes sociais. Bandeirantes como Borba Gato desbravaram territórios no interior do país e capturaram e escravizaram indígenas, certo? E negros, isso quando não os matavam, em confrontos que acabaram por dizimar etnias, segundo historiadores. E aí tem uma questão que é muito interessante, que é a construção do herói. Na verdade, a estátua, ela tem uma função de construção de memória, tá? Quando eu faço uma estátua de determinada personagem, eu quero criar uma memória positiva a respeito dessa personagem. Essa é a função da estátua, tá? É uma função literalmente de construção de memória. Isso é importante, O Enem adora essa discussão, a FUVEST adora essa discussão, a Unesp adora essa discussão. Nicolás, mas por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que eu construo uma estátua de um e não de outro, eu estou assumindo uma postura, eu estou assumindo um posicionamento histórico a respeito de A e a respeito de B. Eu faço a estátua daquele que eu quero exaltar e não faço daquele que eu não quero exaltar. E quando eu decido propositalmente criar uma cena em cima de uma estátua de morte, é porque estou dando um novo significado a essa estátua. Olha o ressignificar aqui. Tudo bem? Então, essa discussão é uma discussão muito interessante, tá? E é uma discussão que vira e mexe e aparece em prova. Para a gente entender um pouquinho mais essa discussão, precisamos lembrar um pouquinho a respeito das bandeiras que rolaram no século XVII no Brasil. Bandeiras
é o nome que a gente dá às expedições dos bandeirantes que saíram da região de São Vicente e perambularam pelo Brasil todo, certo? As monções, as expedições pelos rios, que tinham principalmente 3 grandes objetivos. Quais eram os 3 grandes objetivos das missões? O mais importante, a caça ao índio. O que acontece aqui? A região de origem dos bandeirantes é a região sudeste. E a região sudeste é uma região fora do sistema açucareiro. É uma região que basicamente vivia da autossuficiência na produção de trigo. E isso fez com que os bandeirantes procurassem alternativa de mão de obra barata. A mão de obra barata não era mão de obra africana, porque o escravo africano era um artigo muito caro. E aí os bandeirantes começaram a propositalmente procurar indígenas para usar como mão de obra. E aí nascem as bandeiras de caça ao índio, ou as bandeiras de preação. Essa palavra também é uma palavra bastante importante. Até vou escrever para vocês aqui a palavra preação, tá? Que eram bandeiras que tiveram principalmente como alvo aldeias indígenas. Acontece que essas aldeias indígenas já tinham sido muito dizimadas em função da ação dos jesuítas. E os bandeirantes encontraram nas missões jesuíticas no sul do país uma excelente possibilidade de cortar caminho. Em vez de ter que andar pelo Brasil inteiro atrás dos indígenas, procuravam eles diretamente nas aldeias indígenas. E aí nós temos nas aldeias indígenas, nas missões jesuíticas no sul, um bom alvo de ação dos bandeirantes, porque aí eles simplesmente pegavam os indígenas que já estavam nas missões, inclusive já falando um pouco de língua portuguesa, o que facilitava até mesmo o controle, tá? E essas bandeiras, então, têm como destino a região sul. Nesse mesmo percurso, os bandeirantes navegavam pelos rios, porque o rio era a principal forma de deslocamento, eles eram navegadores, e porque as aldeias indígenas ficavam à margem dos rios. Quando eles encontram na região centro-oeste, o chamado ouro de aluvião, e aí vem as bandeiras de mineração. A bandeira de mineração, ela nasce meio sem querer, não era o objetivo principal. A bandeira principal era a bandeira de busca por mão de obra, mas na região centro-oeste, eles vão encontrar o tal do ouro de aluvião, a região centro-oeste. Costumo dizer que não foram os bandeirantes que acharam o ouro, foi o ouro que achou os bandeirantes, certo? Nicolás, ouro em rio, sim, chama ouro de aluvião, é aquele ouro da peneira, certo? A gente vai resolver ainda mais pra frente questões de mineração e isso vai aparecer para vocês um pouquinho mais, chamado ouro de aluvião, aquele ouro de peneira, tá? Ouro de bateia, beleza? E os bandeirantes também encontraram na região nordeste quilombos. Quilombos são aquelas comunidades de resistência que desafiavam a ordem metropolitana, que questionava a escravidão, questionava os maus tratos. Se você olhar o vídeo da semana passada, no vídeo da semana passada nós discutimos um pouquinho dos quilombos. E os bandeirantes começaram a atacar os quilombos para tirar de lá a mão de obra. Porque para o bandeirante tanto faz ser indígena ou ser africano, a partir do momento que a única coisa que ele não quer é pagar pela mão de obra, tá? E os bandeirantes começam então a destruição de quilombos. Acontece que essa informação chega na administração portuguesa. E aí, representantes da administração portuguesa, geralmente ligados às câmaras municipais, começam a pagar para o bandeirante para ir lá tirar os escravos que fugiram das suas fazendas. E aí que nasce o chamado sertanismo de contrato. Sertanismo de contrato que tinha como alvo os quilombos, portanto, o interior da região nordeste. O que deveria chocar um total de ninguém, porque, obviamente, onde tem mais africanos é onde tem mais quilombos. Onde tem mais quilombos é onde é mais provável que você vá para destruí-los. Por isso que esse sertanismo de contrato, ele vai ter como alvo... Olha aqui o tablet me trollando, como adoro isso. Deixa eu arrumar isso aqui para escrever de novo. Pera aí. Volta aqui. Vamos escrever junto. Nordeste. Vou deixar bonitinho para vocês. Tinha como alvo, então, a destruição de quilombos. Certo? E é em cima disso que nasce a discussão. Por quê? Essas são as ações reais dos bandeirantes. Até aí foram os bandeirantes. A partir daí começa a construção do herói do bandeirante. Por quê?
Essas bandeiras, elas tiveram basicamente três grandes efeitos. Essas bandeiras tiveram basicamente três grandes efeitos no Brasil. Primeiro grande efeito, a expansão territorial. Principalmente na região sul, mas até mesmo na região centro-oeste e até mesmo na região norte, nós temos a expansão territorial para lá do Tratado de Tordesilhas, certo? O território português na América cresce e cresce muito por conta da ação dos bandeirantes, ultrapassando a fronteira do Tratado de Tordesilhas, certo? Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, os bandeirantes são responsáveis pela expulsão dos jesuítas. Expulsão de jesuítas. O que dentro de uma lógica um pouco mais iluminista é importante também porque começa o processo de redução da influência religiosa da colonização que depois o Marquês de Pombal vai consolidar, certo? Então começa esse processo de expulsão de jesuítas, que tem a ver com a própria expansão territorial. O território dominado por Portugal a partir da ação dos bandeirantes é o antigo território dos 7 povos das missões, certo? Então uma coisa tem tudo a ver com a outra. E por último, e não menos importante, a descoberta do ouro. Descoberta do ouro. E é interessante porque se eu parasse aqui, você teria total certeza que eu estou te falando do super-herói da história do Brasil. E é em cima disso que se constrói o mito do herói paulista. É em cima disso que se constrói a imagem do grande paulista, o bravo paulista que foi lá e expulsou os jesuítas, conquistou o ouro e blá blá blá. É em cima disso que nasce o herói. É em cima disso que se constrói o herói. Só que isso tem um problema. Tudo isso se dá em oposição a um massacre. A um massacre. E quando eu falo massacre, estou tentando usar uma palavra bem forte, porque foi de fato o que aconteceu. Houve o massacre de indígenas e houve o massacre de africanos, de escravos. Além da própria escravidão. Mas eu estou usando uma palavra mais pesada do que a escravidão. Não que a escravidão não seja horrível, mas quero usar uma bem feia. Genocídio, extermínio, massacre. Gente, aconteceu. Infelizmente, isso aconteceu. Ai, Nicolás, mas eu sempre ouvi que o bandeirante era herói. Olha, é por isso que a gente está ressignificando essa discussão. De fato o bandeirante achou ouro? Achou ouro. De fato o bandeirante ampliou fronteiras. Mas o resultado disso foi o massacre da população nativa e o massacre dos quilombos. O principal quilombo de todos, o quilombo de Palmares, foi destruído pela ação dos bandeirantes. Domingo Jorge Velho, o cara que mata Zumbi dos Palmares. Certo? Então, essa discussão é uma discussão que você tem que ter na ponta da língua, certo? A construção do herói passa por essa coluna da esquerda, essa coluna preta. A ressignificação passa pelo lado direito, lá pela parte vermelha da destruição da população nativa. Tá? E aí o que a Unesp pergunta é exatamente isso. Ó. Do ponto de vista histórico, a proposta de ressignificar monumentos realizada pelo grupo A é uma transferência para a história e a historiografia da prática do cancelamento das pessoas nas redes sociais. É maravilhoso isso, porque é um absurdo, inclusive é realmente o contrário. A ideia não é cancelar o bandeirante, a ideia é rediscutir, tudo bem? A ideia não é exterminar o bandeirante, a ideia é criar uma nova discussão, tá? B. Entende a função da história como a celebração dos mitos e heróis do passado. É isso, só que é exatamente o contrário. A gente está discutindo isso, a gente está ressignificando isso. C. Representa uma análise crítica e um esforço da revisão da memória histórica. Olha que lindo, exatamente o que a gente acabou de discutir. Tá? A gente está recriando uma memória. Lembrando que a memória é a parte afetiva. Tudo bem? A gente está recriando uma memória. Demonstra uma percepção otimista, super otimista. Matou todo mundo. Tá? Eu esqueci de cortar aqui o que estava errado. Vamos lá. Pronto. Demonstra uma percepção otimista e ufanista. Não, ufanista não é defeito. Tudo bem? Da identidade do passado dos brasileiros. E
mostra a clara descrença na história. Não, coração, não é que a história está errada. A história é uma construção que parte de uma necessidade do presente. Em algum momento o presente precisou do herói. Em algum momento São Paulo precisou do herói. Principalmente na República Velha, na República Oligárquica, quando São Paulo queria consolidar o seu poder. Certo? Por isso que a resposta certa é a letra C de coxinha com catupiry. Tá? Então essa é uma questão super presente nos principais vestibulares. A FUVEST fez uma questão um pouquinho mais técnica a respeito das fronteiras do Brasil. Quer ver? A partir da leitura, peraí que eu apertei bobagem aqui, a partir da leitura do trecho e seus conhecimentos, é correto afirmar que... E aí ele te diz o seguinte: a base física do Brasil, ao principiar o século XVIII, era profundamente diversa daquela que, mesmo numa interpretação liberal de Tordesilhas, fora assentada no diploma de 1494. A expansão ao longo do litoral levara ao Oiapoque no norte e ao Prata no sul. O Rush do ouro estava determinando a ampliação da área oeste do mesmo modo, porque a droga do sertão explicava a façanha de incorporação do mundo amazônico. Toda a geografia nova, política, social e econômica se estava escrevendo na América Portuguesa. E aí ele te pergunta a respeito das fronteiras do Brasil. O que é interessante? Quando a gente pensa na colonização portuguesa, nós temos, durante o século XVI, uma colonização basicamente litorânea, tá? No século XVII, peraí que eu errei a caneta aqui. No século XVII, que nós vamos ter, de fato, um processo de interiorização. Entre os séculos XVII e XVIII, que nós vamos ter a interiorização. E essa interiorização está relacionada a 3 atividades. Essa e essa. A primeira, a gente acabou de discutir na questão anterior, a ação das bandeiras, os bandeirantes. A segunda, a criação de gado, a pecuária. A terceira, as entradas, a exploração das drogas do sertão, tá? O que é interessante aqui? As bandeiras foram responsáveis pela interiorização em direção ao sul, ao centro-oeste e ao nordeste. Certo? Deixa eu ampliar um pouquinho para você ler mais fácil, ó. A pecuária, apesar de todo mundo associá-la à região sul, ela é inicial na região nordeste. Então começa no nordeste e depois vai chegar na região sul. E as entradas são relacionadas à exploração de drogas do sertão. Cuidado que droga, porque era utilizada como remédio, era açaí, era castanha, era guaraná. Ninguém fica loucaço tomando açaí, a não ser que você coloque os goró nele. Mas aí não é o objetivo, tá? As drogas do sertão estavam na região norte. E aí, cuidado com a palavra sertão, porque a geografia mandou um baita abraço. Sertão é tudo aquilo que não é litoral, tudo bem? E essa expansão, e esse é o ponto que a questão pergunta, essa expansão se dá além de Tordesilhas. Além de... aqui um A. Tordesilhas. Nicolás, mas por que a Espanha não se preocupa com isso? Porque boa parte dessa expansão se dá durante a União Ibérica. Boa parte dessa expansão se dá enquanto Espanha e Portugal são uma coisa só. De 1580 a 1640, Portugal e Espanha viram uma coisa só. E durante esse período é que se dá a maior parte da interiorização. Quando a Espanha piscou, tinha perdido um tantão de territórios aqui na América. E é por isso que é necessário refazer os tratados de fronteiras. Quando a gente fala de tratados de fronteiras no Brasil, eu quero que você guarde basicamente 4 tratados. Esses 2 e esse aqui, ó. O primeiro tratado é sim o Tratado de Tordesilhas, que é o mais fácil de todos. O Tratado de Tordesilhas é aquele de 1494, que basicamente vai colocar o Brasil com aquela divisão da linha reta de Tordesilhas. Esse você não erra, esse você não tem nenhum tipo de dificuldade para achar no mapa, que é o tratado original, tudo bem? O
que é o que foi esculhambado, entre aspas, pela expansão territorial. Em 1750, esse tratado é refeito pelo Tratado de Madrid, 1750. O Tratado de Madrid, ele legitima o chamado uti possidetis português. Uti possidetis é meu aquilo que eu uso, certo? O uti possidetis português é legitimado pelo Tratado de Tordesilhas. Portugal fica com todas as terras ocupadas durante o período de expansão territorial, certo? Só que, com o passar do tempo, a Espanha reivindica esses territórios perdidos, até por conta de uma dívida que Portugal tinha com a Espanha. E é por isso que nasce um novo tratado chamado Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso obrigava Portugal a devolver 7 povos das missões para a Espanha. Esse tratado é de 1777, bem no finalzinho da Era Pombalina, tá? Só que esse tratado nunca foi de fato cumprido. Esse tratado nunca foi de fato colocado em prática. Portugal, os portugueses que estavam aqui na colônia nunca saíram da região dos 7 povos das missões. E é por isso que esse tratado foi refeito. E esse tratado foi anulado por um tratado chamado Tratado de Badajoz, de 1803, 1802, 1803. O Tratado de Badajoz, ele anula o Tratado de Santo Ildefonso. Ou seja, esses dois tratados é mais um menos um, dá zero, eles se anulam, certo? E voltam às fronteiras do Tratado de Madrid. Por isso o Tratado de Madrid é tão importante, porque esse tratado que vai valer até o Tratado de Petrópolis. Tratado de Petrópolis é lá na República Velha. Tratado de Petrópolis é lá no governo de Rodrigues Alves. Lá o Tratado de Petrópolis, de 1903, é o tratado que vai incorporar ao território brasileiro o Acre. Que é um tratado da República Velha, pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha. Petrópolis não é no Acre, Petrópolis é no Rio de Janeiro. O tratado chama de Petrópolis porque foi assinado na cidade de Petrópolis, assim como todos os anteriores carregam o nome de cidades, certo? Petrópolis não é no Acre, Petrópolis é no Rio de Janeiro, certo? Ou seja, o processo de formação territorial começa, olha as datas, começa no século XV, passa pelo século XVIII, chega no início do XIX e se encerra no início do XX. Tudo bem? Todo esse processo é o processo de formação territorial do Brasil, tá? E aí a gente volta para as alternativas fulvestianas. Olha a Fulvestre aqui, olha que lindo. A Fulvestre diz o seguinte: o Tratado de Tordesilhas representou uma permanente barreira de exploração econômica. Claro, com certeza, porque era um muro, certo? Era um muro de Berlim que foi construído na América, certo? Não, desgraça. O Tratado de Tordesilhas é uma linha imaginária. Não tem um muro que você vai bater a cabeça, tudo bem? Então não é uma barreira, tudo bem? B, a ocupação da Amazônia foi determinante na formação do território português na América, porque as drogas do sertão puderam ser exploradas por longos períodos, ao contrário do efêmero ouro de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Não, coração. O ouro, ele foi explorado por quase um século e meio, tudo bem? O ouro foi responsável pelo povoamento da região central. Isso não é verdade. C. Embora a mineração tenha interiorizado a presença portuguesa no continente, a definição das fronteiras territoriais do Brasil só se completaria definitivamente muito depois, no começo do século XX. Olha que lindo o Tratado de Petrópolis aqui. Tudo bem? Então essa é a resposta. Mesmo com o rush minerador, a economia colonial portuguesa continuou isolada em relação aos principais circuitos econômicos europeus da época, situação que só se alteraria na primeira década do século XIX. Não, esse é o período de buraco econômico do Brasil. Tá? O ouro chegou na Europa, o Brasil não esteve isolado. E a realidade econômica de Portugal e Espanha nos séculos 17 e 18 tornou o Tratado de Tordesilhas obsoleto. Não é por isso que ele vira obsoleto. Ele vira obsoleto por conta da União Ibérica. Por conta da União Ibérica, do momento que as duas coroas se juntam, certo? Espanha domina Portugal. E é por isso que o Tratado de Tordesilhas desaparece. E é por isso que a resposta certa é a alternativa C de churros. Tudo bem? Esse é um assunto bem interessante que vira e mexe aparece. O que eu posso te dizer a respeito dessa questão?
Cuidado, porque essa questão costuma aparecer em mapas, tudo bem? E aí você precisa ter uma noção dos mapas. Eu vou deixar no final o link para um vídeo em que te mostro mapa a mapa como se deu esse processo, tá? Se você tiver dúvidas nisso, olha. Mas é muito simples, Tordesilhas é uma linha reta. O Tratado de Madrid é o Brasil de hoje sem o Acre. E o Tratado de Petrópolis é o Brasil de hoje. Basicamente, resumindo, é isso, tá? Fulvestre 2020, vamos falar um pouquinho de invasões holandesas. E aí, a Fulvestre, naquelas questões que ela vai direto no teu fígado, nem te dá oi, já chega te dando uma voadora, ela disse o seguinte: as tentativas holandesas de conquista dos territórios portugueses na América tinham por objetivo, ou seja, que raios que os holandeses vieram fazer aqui. E isso aqui só vai fazer sentido se você lembrar que entre 1580 e 1640 rolou a chamada União Ibérica. Eu falei de União Ibérica na questão anterior, mas eu não tinha escrito nada a respeito dela, então olha aqui. Essa União Ibérica se dá basicamente pela junção da coroa espanhola com a coroa portuguesa. A culpa disso é de um rei espanhol do rei português chamado Sebastião, que virou um mito, porque ele vai para um espírito de cruzar os estados e desaparece, virou fumaça o tchão, certo? E a partir daí, há uma união das coroas ibéricas. Nicolás, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Simples. Pela união das coroas ibéricas, o Brasil automaticamente, como Portugal virou Espanha, o Brasil ele se transforma em colônia espanhola. Nicolás, mas o que a Holanda tem a ver com isso? Simples. A Holanda, que tinha acabado de se libertar da dominação espanhola, era proibida de fazer comércio com qualquer território espanhol. Então, durante a União Ibérica, houve o embargo comercial da Espanha aqui uma crase, Holanda. E aí que a Holanda, que ganhava muito dinheiro com o açúcar brasileiro, ele perde a possibilidade de controlar o comércio de açúcar no Brasil. A Holanda era parceira de Portugal. A Holanda fazia o refinamento, o transporte, a distribuição do açúcar e ainda o comércio de escravos. Então, por conta disso, a Holanda perde o controle do açúcar no Brasil. Holanda perde o controle do açúcar. E aí fica bem simples. Por que a Holanda invade o Brasil? Porque a Holanda quer de volta, olha só que a Holanda quer de volta. A Holanda quer de volta o açúcar. A Holanda quer de volta o controle do açúcar, tá? E é por isso que ela ataca o Brasil. E é por isso que ela simplesmente ataca o Brasil, tá? Vamos lá. E vamos de baixo para cima. Por que a Holanda? Qual é o objetivo da invasão holandesa? A criação de uma base para a ocupação definitiva das áreas de mineração. Não, a Holanda invade duas vezes. Até, vamos aproveitar para escrever aqui. Tem duas invasões holandesas, certo? Quais são as duas invasões holandesas? A primeira tentativa de invasão holandesa se dá em Salvador. Aquela ideia de controlar a capital, que não foi uma ideia muito genial, até porque Salvador não era um lugar onde havia uma produção açucareira forte, e Salvador era a cidade mais protegida da época. Então, essa invasão flopou miseravelmente. Então, o fracasso aqui foi enorme. Mas foi uma desgraça com sorte. No caminho de volta, os holandeses saqueiam uma frota de navios espanhola, certo? O pessoal estava voltando do Império Inca, e isso permite a Holanda reconstituir-se e voltar a atacar o Brasil, agora no lugar certo. E a Holanda ataca Pernambuco. Estava demorando para o tablet fazer isso comigo. Pernambuco. E essa aqui foi um sucesso, ó. É durante a invasão holandesa em Pernambuco que nós vamos ter o auge do açúcar. Inclusive pela aliança com os senhores de engenho, tá? É nesse momento que Portugal
que o açúcar aumenta na sua produção desenfreadamente, porque os holandeses se aliam aos senhores de engenho. Para eles não faz a menor diferença produzir para a Holanda ou para a Espanha. Para eles o que não pode é ter guerra, certo? A guerra diminui essa produção, tá? Nicolás e a Espanha com tudo isso. A Espanha não estava muito nem aí não. A Espanha estava preocupado que ninguém usasse o Brasil para fazer ponte e chegar na América Espanhola, para chegar no Império Inca. Embora tudo fosse América Espanhola, no Império Inca. Então a questão não era chegar na mineração. O que a Holanda queria era açúcar. Tá? Então não é. Ocupação de áreas até então pouco exploradas por portugueses, não lindos. Estou te falando de Salvador e Pernambuco, super exploradas. C. A exploração das minas de ouro recém-descobertas. Coração da minha vida, se você achar ouro na Bahia, me avisa, que eu tô indo lá buscar. Não é o caso. Formação de núcleos de povoamento para absorverem a crescente população protestante dos Países Baixos. Guerra de religião não é problema na Holanda, porque a Holanda é calvinista. Quer dizer, até é problema, mas não são os calvinistas que fogem. Tudo bem? Alternativa certa. Alternativa A. Apropriação do complexo açucareiro escravista do Atlântico Sul, então monopolizado pelos portugueses. A Holanda queria de volta o controle do açúcar, certo? Essa questão ela é bem importante. E aí, a última, para a gente fechar essa discussão, é a respeito da expulsão dos holandeses. Por que eles foram expulsos? A expulsão dos holandeses, ela ocorre lá para mais ou menos entre 1640 e 1650. Certo? Tanto que ele coloca aqui 44 como início da rebelião luso-brasileira, tá? Então, entre 1640 e 1650, que vai se dar a expulsão holandesa. Certo? E aí, a questão é bem simples. São dois os motivos que levam à expulsão holandesa. O primeiro motivo, o fim da União Ibérica. Como eu disse para vocês, para os senhores de engenho, não fazia diferença produzir para a Holanda ou para a Espanha, mas para Portugal sim. Então, o fim da União Ibérica é o primeiro motivo. Inclusive, Portugal usa isso ao seu favor. Portugal pede ajuda para a Holanda para lutar contra a Espanha na Europa. E oferece para a Holanda o controle de todas as regiões açucareiras do Brasil. E os holandeses caíram igual a patinho, porque na verdade os holandeses foram feitos de palhaço. A região de açúcar eles já controlavam. Tudo bem? Então, primeiro ponto. E o segundo ponto é uma disputa econômica. A partir do momento que a Holanda para de financiar os engenhos, a partir do momento que a Holanda para de auxiliar financeiramente os senhores de engenho, a partir do momento que a Holanda começa a cobrar as dívidas que os senhores de engenho tinham com eles, os senhores de engenho param de apoiar a invasão holandesa. Então, é a cobrança das dívidas com a Companhia das Índias Ocidentais, com a WIC, que tem um pouco a ver com a tirada do Nassau do Brasil. Enquanto Maurício de Nassau estava no Brasil, a aliança entre os holandeses e os senhores de engenho era muito forte. Quando Maurício de Nassau é tirado, e é justamente tirado porque a Companhia das Índias entende que ele é mais próximo dos senhores de engenho do que da própria Holanda, começa então a rusga com os holandeses, certo? E aí a questão está bastante simples, porque ele te pergunta por quê. Por quê? A rebelião luso-brasileira começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 45, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas. Olha só, peraí, errei a caneta, vai a borracha, isso. Decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com essa proclamação heróica. Assim, tem um detalhe bem brasileiro aí, tá? A gente não vai pagar as dívidas. Repare que a galera ficou brava porque a Holanda cobrou o que eles estavam devendo, tudo bem? Sem querer brincar de pica-pau passando pano, eles estão errados, tá? Aqui há uma dívida que deveria ter sido paga e eles se recusam, só pra gente não ser muito excessivamente patriota e passar pano pros senhores de engenho. Eles estão errados no sentido que eles não querem pagar a dívida, mas tudo bem. E ele te pergunta por quê. E aí a resposta é bastante clara, que é o interesse econômico dos senhores de engenho. Os senhores de engenho têm o interesse econômico de não pagar as dívidas e retomar o controle da sua produção. Nicolás, por que não é C?
Porque o auxílio financeiro não gerou guerra. O auxílio financeiro estava tudo certo. Enquanto a Holanda financiava, eles viviam felizes para sempre. Tudo bem? Quando a Holanda para de financiar, é que a marmita azedou e azedou gostoso. Só para a gente fechar aqui, vou colocar mais uma coisa aqui. Cuidado que a expulsão dos holandeses, ela vai levar ao declínio do açúcar. Opa, peraí que eu errei aqui. Só para a gente aproveitar para fazer um resuminho rápido aqui, bem rápido. A expulsão dos holandeses vai levar ao declínio do açúcar. E por que ao declínio do açúcar? Porque Portugal perde aquele que refinava, transportava e distribuía. Portugal perde o parceiro. Então, esse declínio do açúcar está relacionado ao fim da parceria com a Holanda. Só que não é apenas perder a parceria com a Holanda. A partir de agora, os holandeses, eles vão virar concorrentes. A partir de agora, os holandeses, eles vão virar concorrentes. O tablet me trollou quando eu mexi, então vou ter que escrever tudo de novo. Ó, acabou a parceria, fim da parceria. Portanto, Portugal perde o cara que transporta, refina e distribui o açúcar. E ao mesmo tempo, agora a Holanda aprendeu a produzir o açúcar. No período em que eles ficaram no Brasil, eles aprenderam a produzir. E agora eles já refinavam, transportavam, distribuíam. Agora eles se tornam concorrentes. Eles vão para a região das Antilhas, na região do Caribe, e começam a produzir açúcar em maior quantidade do que propriamente Portugal. E de melhor qualidade, sendo que eles já dominavam o refinamento, já dominavam os mercados. Portanto, a partir de agora, a Holanda vai virar a grande potência. E agora, para juntar as pelotas, nesse momento começa a faltar escravo africano no Brasil. A falta de escravos africanos estimula os bandeirantes, lembra da primeira questão? Estimula os bandeirantes a irem atrás de mão de obra mais barata. Com isso, a gente fechou as nossas questãozinhas de formação territorial e de invasões estrangeiras. Na semana que vem, a gente volta um pouquinho lá para a história geral, para resolver um pouquinho mais de questões de Roma antiga. Beleza? Até semana que vem. Beijos, tchau, tchau.